Ei, aqui. Agora sim. Beleza, pessoal? Agora eu coloquei para gravar. Agora vamos voltar lá para o nosso. Obrigado, viu, Elison? Porque eu tinha esquecido mesmo. Pessoal, então vamos lá. O pagamento feito àquele credor de aparência, ele pode valer. Quando que ele vale? Quando o devedor ele faz de boa fé. Ou seja, ele faz acreditando realmente que aquele pagamento ele foi feito para a pessoa certa. Ele não desconfia que se trata de um credor putativo. E daí esse pagamento tem validade. O que isso significa, Elisângela? Que foi bem esse finalzinho lá da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro. O que isso significa? Que o pagamento feito, né, por credor de boa-fé feito por devedor de boa-fé ao credor putativo, ele vai ser válido. E isso faz com que a gente exonere o devedor e liberte esse devedor da obrigação. Ou seja, aquela relação, ela vai ser o quê? Extinta. Por quê, Tati? Porque o pagamento foi válido. Beleza, pessoal? Agora, foi o que nós conversamos. Aí o efetivo credor, ele vai ter que buscar esse crédito, buscar esse pagamento do credor putativo e não do devedor mais. Por quê? Porque foi válido o pagamento do devedor. Deu para entender? Ellison, Sim, eu entendi. É a pode questão falar. essa parte eu entendi, a questão do recibo. Porque aquele credor ali putativo, ele não dá o recibo, né? Ele pode dar o recibo, sim. Ele até pode. Nesse caso do vendedor, ele poderia dar o recibo e pronto. Daí o devedor vai ter, o credor lá vai procurar com o putativo, né? O Exatamente. dinheiro. Isso mesmo, Elisângela, exatamente. Quer dizer, Então, beleza. é a tal da teoria da aparência, né? Aparentemente, nós estamos diante de uma situação correta. Eu Sim, estou sim, pagando de boa fé. bem, né? Eu estou pagando de É. forma adequada. O grande problema é que eu não faço ideia, e é por isso que um dos requisitos é que o erro seja excusável, né, seja perdoável. Eu não faço Uhum, ideia de que eu uhum. estou diante de uma situação em que o credor, né, ele só tem aparência de credor, mas na verdade ele não é. Tá certo? Professor, isso aconteceu aqui na nossa empresa. Sério? Conta pra gente se você puder. É igualzinho. Nós tínhamos um representante comercial e ele saiu e ele naquela semana ele foi visitar um cliente que estava com um boleto em aberto. Aham. Ele foi lá, recebeu o dinheiro do boleto, ficou quieto, daí ele saiu. Fez acerto na empresa, foi embora. Daí passou uns 10 dias, a gente foi ligar para o cliente para cobrar. Ele falou, não, eu paguei para fulano. Esse boleto atrasado eu paguei para fulano e os outros eu vou pagar normalmente. Aí o meu encarregado foi atrás do representante, ele falou assim, não, realmente eu recebi e para mim entrou no meu acerto e não vou devolver. Tá vendo? Igualzinho um exemplo. Então, quer Igualzinho. dizer, foi um problema interno nosso, nós demos o recibo de quitação lá pro devedor e ficou tudo certo, porque ia fazer o quê? Não tinha o que Então, fazer, ia perder o cliente? Não ia. não, exatamente. Aí, se você fosse tentar cobrar novamente, vamos imaginar, né? Eu vou cobrar o devedor de novo. O devedor ele iria então justificar o pagamento dizendo que ele agiu de boa fé. E o juiz ia Exatamente, porque o vendedor. dizer que o pagamento foi válido, não é verdade? E o vendedor já estava conosco há bastante tempo também, não há 10 anos, mas há bastante tempo sempre fazia a mesma linha, conversava, tomava café na casa do cliente, quer dizer, o cliente tinha total confiança, né? Na Confiança. empresa e no vendedor.
Então, gente, olha só, que legal, né? Tá vendo? Um exemplo, né, que nós vemos que acontece realmente na prática. Isso pode acontecer, tá? Pode parecer surreal isso daí, né, pessoal? A gente pode falar assim, imagina, esse tipo de coisa não acontece. Acontece sim, pode vir a acontecer, tá? Então, credor putativo é o credor de aparência, tá bom, pessoal? Se vocês forem fazer alguma prova, tá? Que tem a questão sobre credor putativo, busquem a palavra aparência, beleza? Sempre busquem essa palavra aparência. Por quê? Porque é ela que traduz o que é credor putativo, tá? Se você for responder uma questão dissertativa, discursiva, você tem que dizer que ele é um credor aparente. Você tem que usar a palavra aparência também. Tranquilos, pessoal? Tá? E daí, só para fechar, então, para que tenha validade o pagamento do credor putativo, nós precisamos que esse devedor tenha agido de boa fé e que seja um erro perdoável, ou seja, né, seja algo assim aceitável, tá bom? Como o exemplo que eu dei, que a Elisângela deu também. Tá bom? Beleza, pessoal? Posso seguir? Vejam, eu trago aqui para vocês, então, a explicação de tudo isso que a gente conversou, tá? Nos 2 slides seguintes. Então, daí depois vocês façam a leitura, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, agora a gente vai conversar sobre as condições objetivas do pagamento. Até agora, a gente estava falando das condições subjetivas. A gente estava falando, né? Nós estávamos estudando, utilizando, né, como referência os sujeitos do pagamento. E agora, Tati? Não. Agora nós vamos estudar as condições objetivas, ou seja, nós vamos falar sobre objeto, prova do pagamento, sobre o lugar do pagamento e o tempo do pagamento. Então, nós vamos mudar o foco e vamos começar a estudar as condições objetivas do pagamento. Tranquilos? Vamos lá? Deixa eu só mudar o slide aqui. Bom, vamos iniciar falando do objeto e da prova do pagamento. Nós temos aqui 2 artigos super importantes. Então, moçada, quem está com o Código Civil aberto, tá? Faz uma marcaçãozinha nesses artigos, porque eles merecem aí leitura, tá? O artigo 313. Esse artigo vocês já conhecem, a gente já falou sobre eles. O que esse artigo nos diz? Que o credor ele não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Isso, inclusive, né, nós estudamos já quando a gente estudou a obrigação de dar. Quer dizer, aquela situação do Fusca e do Camaro, né? Eu compro um Fusca e você quer me entregar um Camaro. Eu não sou obrigada a receber o Camaro. Eu tenho direito de receber a prestação convencionada. Então, observem que tudo isso é muito importante para nós, tá bom? Porque muitas vezes o que você vai utilizar para resolver questões práticas, questões do dia a dia, está aqui dentro do direito das obrigações. É aquele lance da pessoa querer te pagar de forma diferente, né? E hoje em dia, diante dessa pandemia, pessoal, isso vai acontecer cada vez com mais assiduidade, né? Olha, eu tinha que te entregar 10 mil, mas eu vou te entregar essa moto que vale 12. Você aceita, você tem que aceitar. Não, o credor, ele não é obrigado a aceitar. Por quê? Porque a prestação é diversa da pactuada.
mesmo ela sendo mais valiosa, ele não é obrigado a aceitar. Em épocas de crise, pessoal, isso é muito comum. Você pretender efetuar o pagamento alterando o objeto, tá? A pessoa tinha que te pagar de uma forma e vai pagar e pretende pagar de outra. Pode acontecer? Pode, mas para que isso aconteça, o credor deve concordar. Se ele não concordar, não rola. Fechou, moçada? Sim ou não? Sim, fechou. Sim, beleza. Então vamos lá, mais um pouquinho ainda. Artigo 314. Vamos lá, que tem uma mensagem aqui no chat. Sim, a Natália. Beleza, Ana. Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. É aquele negócio de pagar em prestação aquilo que foi convencionado ser pago de uma única vez, mesmo que a obrigação seja divisível. Então vamos lá, vamos pensar numa prestação divisível. Dinheiro. Dinheiro é o bem mais divisível que nós temos, né? A gente consegue dividi-lo. E o que nós convencionamos? Que o pagamento dos R$ 500 seria feito em uma única parcela no dia 12 de maio, hoje. Eu chego para pagar a Denise e digo para ela o seguinte: Denise, eu não tenho os quinhentão para te pagar, eu só tenho 100. Eu vou te pagar 100 e daí depois eu te trago o restante no fim do mês. A Denise é obrigada a receber? Não. Não, ela não é obrigada a receber. Não, ela não é obrigada. Isso mesmo, Elisângela, ela não é obrigada a receber. Por que ela não é obrigada a receber, pessoal? Porque o 314 nos diz que ela não é obrigada a receber, né, por partes, se assim não se ajustou. Tá certo? O que normalmente acontece? O credor recebe, porque ele pensa assim: eu vou receber esse, porque senão é capaz de eu ficar sem nenhum. Não é verdade, pessoal? Aí ele acaba aceitando, mas ele aceita porque ele quer, não porque ele seja obrigado. Então, presta atenção, moçada. Além do credor não ser obrigado a receber prestação diversa, ainda que mais valiosa, ele também não é obrigado a receber picado, ou seja, a receber por partes, se não foi combinado assim. Se foi combinado o pagamento integral, ele tem o direito de receber de forma integral aquilo que foi convencionado e não em partes. Deu para entender, moçada? Sim ou não? Sim, professor. Sim, José, deu? Deu, eu só queria falar assim, se for o contrário, eu, por exemplo, daí eu pactuei lá para pagar... Põe o negocinho aí perto da boca, meu filho. Eu pactuei para pagar parcelado, né? E aí depois eu tenho dinheiro total e eu quero pagar tudo de uma vez. E o credor não quer receber tudo. Porque daí, se eu, no caso, né? Eu tinha parcelado, tinha juros. Agora eu quero pagar tudo de uma vez e eu vou pagar um valor menor. O credor não quer receber. Pode também? Daí assim, ó, você está falando de uma situação de relação de consumo. Sim, de relação... Né? Dependendo do contrato, não dá. Por exemplo, pessoal, quando a gente vai comprar carro, eles oferecem para a gente financiamento ou leasing. Vocês já viram isso? Sim. Sim ou não? Tá. Sim. Normalmente a parcela... O que é leasing, professora? Leasing é um contrato, leasing é arrendamento mercantil. Eu vou falar já, escuta só. Normalmente a parcela
quando você compra o contrato através de leasing, normalmente a parcela é menor. E daí você fica encantado com isso. Você fala, nossa, vou economizar. Vou comprar, então, ao invés do financiamento, vou fazer o tal do leasing. Só que o leasing, pessoal, é assim. O leasing é o tal do arrendamento mercantil. O leasing, ali você tem um contrato de locação que ao final do pagamento, esse bem daí vai ser transferido para o seu nome. Então, o veículo fica no nome da financeira e só depois que você quita é que ele é transferido para o seu nome. Só que tem uma coisa, você não consegue antecipar parcela. Esse contrato não permite antecipação de parcela. Consequentemente, mesmo que você ganhe na loteria, ganhe na Mega Sena, né, que não ia ser má ideia na atual conjuntura, você não consegue ir lá e quitar. Você se arrasta aí por todos esses anos pagando o carro. Ao contrário, por exemplo, do contrato de financiamento, que o José falou. Tati, a gente pode antecipar o pagamento descontando-se os juros. Sim, no contrato de financiamento você pode isso. No contrato de leasing, não. Então, tudo depende da relação que você celebrou. Deu para entender, José? Deu para entender. Deu, querido? Beleza? Ele pode receber, né? Ele não pode se negar, né? Receber. Oi, amor? O credor não pode se negar a receber, né? No caso. No contrato de financiamento, não, né? Você pode antecipar o pagamento. Isso é perfeitamente possível, tá? Beleza? Eu vejo isso mais hoje, assim, bastante loja de imóveis, né? Loja assim, sabe? Aham. Loja mais de varejo. Porque você compra tudo parcelado. Você vai lá e você quer terminar a dívida e eles falam, não pode. Você tem que pagar parcelado. Entendi. Daí tem que ver, né, na hora que você fez, porque assim, pessoal, você tem que ver o seguinte, esse parcelamento, ele foi feito direto com a loja, foi feito através de uma financeira, são várias situações que você tem que analisar. Agora, essa relação que você está me falando, José, é uma relação que ela é regida pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Não pelo Código Civil. Beleza? Sim. Beleza? Deu para entender? Então, aí, nós vamos aplicar, né, aquelas normas de proteção ao consumidor que nós temos lá no Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, tá bom o ritmo? Tá bom o ritmo? Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Beleza? Sim? Qualquer coisa vocês reclamem aí, hein? Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, pessoal. O artigo 315, ele também merece leitura por nós. Olha o que ele diz. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. O que isso significa? Primeira coisa, dívida em dinheiro deve ser paga em moeda corrente. Ou seja, aqui no Brasil, as dívidas são pagas em reais. Beleza? Primeira coisa, você não paga em outra moeda. Você tem que pagar em real. Outra situação, pessoal, né? Elas devem ser pagas na data do vencimento. Então, nós temos aí, né, nos contratos, um prazo de vencimento, que é a data do pagamento. Então, é nesse momento em que nós devemos pagar a dívida. Mas, Tati, existem situações, né? Prestem atenção. Existem situações
que nós aumentamos aí progressivamente o valor das prestações. Isso pode acontecer? Pode, inclusive porque nós vamos, no cálculo dessas prestações, aplicar o quê? Índices, né? Juros, correções para atualizar o valor. Então, é possível o aumento progressivo das prestações sucessivas, ou seja, eu vou pagar em 5 anos e esse valor ele vai aumentando porque nós vamos aí corrigindo o valor? Pode. Isso é uma prática que pode ser utilizada. Normalmente a gente faz o quê? O inverso disso, né? A gente vê que as prestações ao final vão diminuindo. É possível negociar dessa forma? Sim, é possível. Então, o Código Civil, no artigo 316, nos diz que é lícito, ou seja, é permitido você convencionar o aumento progressivo das prestações. Tá certo? Por que, Tati? Porque nós estaremos, dessa forma, atualizando o valor, corrigindo o valor, embutindo aí os juros e a correção monetária. Tá bom? Beleza? Vamos seguir. Agora nós vamos falar sobre a prova do pagamento. Ou seja, o devedor, ele tem o dever de efetuar o pagamento, não é? Ele tem o dever e o direito de pagar. Mas ele também tem o direito de exigir a prova do pagamento, a prova da quitação. Então, pessoal, né, a quitação é o meio de prova do pagamento. Em suma, ele tem o direito de exigir o recibo daquilo que ele pagou. Por isso que nós dizemos que o seguinte: se o credor se negar a fornecer a quitação, ou seja, se o credor se negar a dar o recibo, o devedor ele deve reter o pagamento. Deu para entender? Ele deve reter o pagamento e utilizar de outros meios para efetuar o pagamento. Por que, Tati? Porque ele tem direito à prova de quitação. Ele tem direito ao recibo. Então, imagine o seguinte: eu vou pagar o José, eu tenho uma dívida com ele e eu vou efetuar o pagamento. No momento em que eu vou fazer o pagamento, eu peço para o José o recibo. E ele diz assim: ah, não vou dar não. Você tem que confiar na minha palavra. Eu tenho direito ao recibo. O que eu faço? Eu não efetuo o pagamento. Se algum cliente de vocês ligar e falar assim: olha, eu estou tentando fazer o pagamento aqui e ele está falando que não vai me dar o recibo. O que você tem que falar para o seu cliente? Não pague. Se ele não te der o recibo, não pague, porque quem paga mal, paga 2 vezes. E você pode ser compelido a pagar de novo. Tá certo, pessoal? Então, agora nós vamos analisar como esse recibo deve ser feito, né? Como essa quitação deve ser feita. Quais são os elementos que devem conter. Então, vejam, nós precisamos lá que tenha o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou, lembrem-se, pode ser o devedor ou pode ser o terceiro que pague, então daí seria o nome do terceiro, o tempo e o lugar do pagamento. Vocês já viram aqueles bloquinhos de recibo? Já viram? Se vocês observarem, aqueles blocos de recibo têm espaço para a gente preencher todos esses elementos. O valor da dívida, tá certo? O nome de quem efetuou o pagamento, o tempo, ou seja, a data, você coloca a data no recibo, o lugar, ou seja, aqui em Maringá, eu coloco Maringá, 12, eu ia falar 11,
12 de maio de 2020. E eu assino. Então, pessoal, aquele bloquinho de recibo que a gente compra em livraria, né? Ele apresenta para a gente todos estes elementos. Tá bom? Vejam, a quitação, né? Esse instrumento de quitação, ele pode ser feito por instrumento público ou particular. O que isso significa, pessoal? Qual que é a diferença de instrumento público para instrumento particular? Quem lembra? Cri, 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 cri. O É em público cartório, seria né? cartório, particular é a Isso, pessoa mesmo. exatamente. Arrasaram. Essas meninas estão com tudo hoje. Olha só, é isso aí. O instrumento público, ele é feito no cartório. O instrumento particular, ele é feito lá no escritório, é feito por nós mesmos, tá certo? E ele deve ser datado e assinado pelo credor ou por seu representante, para que ele tenha validade. Beleza, pessoal? Aí, olha só, se negando a fornecer o recibo, né? O credor diz assim, não vou dar recibo. Você fala, mas por quê? Estou com preguiça hoje. Hoje eu resolvi que eu não vou fazer recibo. O que acontece? Qual é a orientação que você dá para o seu cliente? Retenha o pagamento. Não faça o pagamento. E daí, Tati, o que ele faz? Aí ele vai consignar o pagamento, tá? Ele vai fazer uma ação, na verdade vocês vão fazer isso, né? Uma ação de consignação em pagamento. Porque daí ele vai depositar o pagamento em juízo, tá certo? Para que ele, então, se resguarde, para que ele tenha a tal da quitação que o credor havia se negado a dar. Tá certo? Tati, nós vamos estudar ação de consignação em pagamento? Vamos sim, pessoal, tá bom? É uma das formas de extinção das obrigações, tá? Já nós vamos começar a estudar isso. Professor, Beleza. é o advogado que faz a consignação de pagamento? Isso. Judicial é o advogado, tá bom? Mas nós temos a possibilidade de fazer extrajudicial, que daí ele vai direto ao banco, isso daí ele pode fazer sozinho. Ele não precisa do advogado. Mas judicialmente depende da nossa atuação. Beleza? Tem um modelo processual para essa ação ou cada um faz? Não. Modelo processual, tudo certo. Não é modelo processual. Nós temos um procedimento. Essa ação é uma ação, né, que segue um rito especial. Então, se vocês pegarem o CPC, vocês vão ver lá que nós temos alguns procedimentos especiais. E a ação de consignação em pagamento faz parte desse procedimento especial. É essa a pergunta, José? É essa mesmo, mas é separado da ação normal, né, de petição normal, né? Isso, vamos lá. Nós temos ali o procedimento comum, né? O procedimento comum, e daí nós temos os procedimentos especiais, tá certo? Beleza? É isso aí? É isso mesmo. Essa é a sua dúvida? É isso. Então, ela tem aí um caminho que difere um pouquinho do procedimento comum, tá? Por isso que nós temos aí apartado algumas espécies, né, de ações que são um pouquinho diferentes do procedimento comum. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que nós estamos em termos de rendimento? Para mim tá bom. Tá Pra bom? mim tá ótimo. Nós fizemos uma aula ontem. Melhorou bastante também. A aula hoje. O ritmo da explicação tá bom para mim. Dá tempo de anotar e tal. Tá. Porque assim, moçada, agora nós vamos usar esse tipo de ferramenta, uma ferramenta que é possível utilizar aí, primeiro ver vocês, e isso me ajuda,
porque no YouTube eu não conseguia ver vocês. Então, muitas vezes aqui, ó, eu vejo que vocês não estão entendendo pelo rostinho de vocês, né? Aquela carinha assim do tipo, putz, o que ela tá falando? Isso me ajuda. Não, e ajuda todo professor, isso é fato, tá? E essa interação, ela é muito melhor porque é mais espontânea. E o fato de eu poder usar os slides aproxima um pouquinho daquilo que a gente tinha em sala de aula, não é verdade? Aham, pra gente é melhor também ver a dúvida dos outros, porque às vezes a gente tá nem entendendo, aí vê a dúvida, daí a gente entende. Realmente. Então tá, a minha preocupação é com relação ao ritmo. Tá bom. Se o Pra mim ritmo tá bom também. legal, se tá dando para todo mundo entender e se dá para manter dessa forma, ou, né, se tá muito rápido e tal, porque como o slide ele dá uma acelerada na nossa aula, não é verdade? Se vocês forem parar para pensar, o slide acelera. Quando eu estou em sala de aula, eu passo no quadro, isso daí leva um tempo, Ah, para sim. vocês anotarem. Eu prefiro anotar, professora, porque depois eu anoto tudinho, ó. Já acabei com as minhas matérias aqui. Porque depois eu assisto de novo e eu anoto daí, senão eu não entendo. Eu também. Aí se der para dar um tempo para anotar, seria melhor. Sim, verdade, realmente. Tá, Mas então, só isso também. tá, eu vou tentar ser menos. Não ser devagar, né? Mas dar um espaço. Só que daí então nós vamos fazer um combinado para as próximas aulas. Vocês vão me pedir o tempo para anotação. Sim. Beleza. Você fala, Beleza. Tati, agora peraí que nós vamos anotar. Aí eu Ó. guardo e vocês fazem a anotação de vocês, porque eu também gostava muito de anotar, viu, moçada? Era um troço. Beleza, então. Professora, eu deixei esse aqui, eu comecei e não consegui terminar, e depois eu tenho que procurar lá, ver o Entendi. vídeo de novo para me copiar. Beleza. Então vamos fazer assim, pessoal. Então, a gente se ajusta, né? A gente encontra aí um termo legal para a gente tocar nossas aulas. Então, vocês me dão o toque na hora que eu tenho que parar para você fazer a anotação. Fala, Tati, beleza, agora deixa a gente anotar. E daí eu posso até ajudar vocês na construção da anotação, né? Beleza, pessoal? Fala assim, ó, anota, Beleza. anota tal palavra, põe uma setinha, põe tal, para você poder lembrar. E daí eu acho que fica bem legal. Eu acho que daí a aula a gente consegue... Muda a cor da canetinha. Muda a cor da canetinha. Gente, eu comprei um quadro, uma lousa para a Gabi. Quem tá usando minhas canetinhas são ela agora. O dela e ó, dá aula para os bichinhos dela aqui. Eu arrumo um jeito de usar o quadro aqui, sei lá, não sei se rola não. Às vezes assim é melhor. Tá bom, pessoal? Tá? Tá bom, E daí, tá ótimo. qualquer sugestão que vocês tiverem para a gente melhorar as nossas aulas, vocês podem falar comigo. Tá? Eu estou aberta aí a todas as ideias que vocês tiverem. A gente vai fazer aí alguns exercícios, principalmente exercícios discursivos, de questões discursivas, estilo exame da ordem. Eu vou dar a questão aqui para a gente, vocês vão resolver, nada de ficar sobrecarregando vocês, tá, pessoal? Eu sei que esse negócio de trabalho remoto aí deixa a gente bastante assoberbado. Então, a gente faz em sala do mesmo jeito que era antes. A gente faz aqui durante a nossa aula, já corrige, já mata a situação, tá? Por isso que eu peço que vocês não percam as minhas aulas, venham me ver. Combinado? Beleza. Combinado. Sim. Então tá. A Pessoal, outra professora já é a melhor, agora ficou melhor ainda, mas isso aqui já é a melhor. Denise, gente. Isso aqui nós já combinamos meio ponto de Não, é verdade. Eu sempre falo, a outra professora Tati é a melhor que tem, devia ser o modelo, porque a gente entende tudo, é claro, assim. Verdade. Principalmente exercício, explicação, tudo assim, é certinho. Dá para entrar na cabeça. Obrigada. Gente, semana que vem nós vamos começar com as aulas do NPJ, para todo mundo que quiser, tá bom? Eu aviso vocês lá no grupo, tá? Beleza. Beleza? Pessoal, eu tenho 1 minuto só, então eu vou dar Saudade do Ricardo.
Saudade do Ricardo, eu vou falar para ele, tá? Eu não tô, não, ele é mal com as notas. O Ricardo é ruim, né? Eu vou falar para ele.